Olá, boa noite, gente, tudo bem? Eu sei que o combinado era abrir ali no da Elisa, mas a internet dela deu um probleminha. Então vamos aguardar um pouquinho para ela entrar. Vamos entrando. Vamos lá, então. Ela entrou aqui. Só aguardem um pouquinho. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? A live de hoje é sobre os bloqueios da prosperidade. Porque às vezes a gente tem os bloqueios e a gente não tá reconhecendo eles, entendendo quais são esses bloqueios. Oi, Elisa, boa noite, tudo bom? Tudo bom, e vocês? Como é que estão? Gente, vocês perderam. Olha, tava lindo o movimento sistêmico da Elisa hoje. Muito legal. É lindo esse trabalho que a gente faz aqui, né? Por mais que a gente esteja no começo, cada dia a gente aprende uma coisa diferente, uma coisa nova, experiencia. Cada exercício, a cada alma que a gente toca, né? É muito legal. É um trabalho gostoso. Eu também amo fazer o que a gente faz. E fica o convite para mês que vem vocês participarem também na parte da terapia, porque é legal. Vamos falar dos bloqueios então? Nossa, eu cheguei a tremer a mesa. Bora lá. Vamos lá. Então, gente, às vezes. Meu computador desligou a tela. Tá, voltou. Às vezes a gente tem bloqueios e a gente nem tá notando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode ser que bloqueia a nossa prosperidade. Vai ter que ser dividido em duas partes, porque tem muitas coisas que podem estar bloqueando. Hoje vai ser só o mais básico. E depois a última live é para finalização, tá? Então, são 4 lives que a gente dividiu sobre prosperidade. Isso aí. E quando a gente fala nos bloqueios, a gente vê assim que tem muita coisa que a gente quer. E aí a gente para e pensa, tá, eu quero realizar todos os meus sonhos. Mas muitas vezes eu não acredito que eu sou capaz, que eu mereço, que eu consigo. E aí a gente veio aqui para trazer para vocês alguns recursos que a gente usou para mudar a nossa realidade. Ainda não tá do jeito que a gente quer, porque a gente sabe que tudo tem um tempo e cada coisa que a gente vai conquistando é de acordo com o nosso merecimento. Se a gente se sente merecedor, se a gente sente gratidão pelo aquilo que a gente tem, a gente consegue cada vez mais ir mudando a nossa realidade. E não adianta a gente vir aqui que vender um negócio que você vai ficar milionário da noite pro dia e passar o número da Mega Sena para vocês, porque isso não é verdade. A gente tem que co-criar. A gente tem que ir pedindo e aí fazendo os movimentos que precisam ser feitos, desbloqueando, né, os sentimentos. Por exemplo, assim, a primeira coisa que eu vejo que bloqueia muito é: eu deveria ter feito diferente. Eu deveria fazer daquela forma. Eu não vou fazer de novo porque no passado eu errei. E eu me arrependo do que eu fiz. E aí a gente fica aquele tempo todo repetindo arrependimentos e falando pro universo: eu estou arrependido disso. Os meus emoções, eu tenho medo. E o medo gera o quê? Insegurança. E aí a gente não consegue conquistar a vida dos sonhos, o que a gente quer, o que a gente deseja. Sem querer, frequentemente a gente entra nesse looping, né? De ficar o tempo todo. Uhum. Eu devia ter sido outro, devia ter sido de outro jeito, devia ter sido de outra forma. Devia ser. Eu deveria ter agido de outra forma. Então, quando você para e analisa e percebe que você tem coisas na sua vida que você queria ter feito diferente, é sinal de que talvez você tenha que analisar se você tá seguindo certinho o que você planejou. Desculpa, não é isso. É porque você não tá parando e colhendo o lucro de ter feito aquilo ali. Ou seja, eu tomei uma decisão errada, tá? E o que você aprendeu com isso? Qual que foi o lado bom desse aprendizado? Em vez de achar que eu gastei tempo à toa. Não, você não gastou tempo à toa. Você utilizou o tempo de forma positiva. Porque você aprendeu algo com aquilo e agora você sabe focar e dar rumo para outra direção. Então é sobre você entender que nada que você faz ou que você vivencia é em vão.
o que você está vivenciando é útil, sim. Então, parar, tirar esse arrependimento, parar a pensar do que eu me arrependo, qual que é o lado bom disso? E tirar os arrependimentos de dentro de vocês, para vocês entenderem a importância de seguir sem remoer. Porque senão, meus amores, a gente acaba remoendo coisas que a gente. A gente deixa de viver coisas novas porque a gente está presa no remorso. Então a gente deixa de manifestar coisas novas porque a gente está ocupado demais remoendo o que passou. A gente deixa de manifestar coisas incríveis porque a gente está remoendo. E é sobre aprender a não remoer. Aprender a olhar com carinho para tudo que a gente viveu sem ficar achando que a gente está cheio de arrependimento, que se eu tomar essa decisão eu vou me arrepender, se eu colocar meu dinheiro aqui eu vou me dar mal, se eu utilizar meu dinheiro aqui, se eu trocar de emprego eu vou me arrepender. Com certeza eu vou me arrepender se eu trocar de emprego. Isso paralisa, isso trava a sua vida, trava a sua abundância, trava a sua prosperidade, faz com que você não se mexa, não vá para lugar nenhum. Você fica exatamente onde você está. Então, se você quer sair desse lugar do mesmo, do todo dia vivendo a mesma coisa, você tem que olhar com gratidão tudo que você viveu, sem olhar com arrependimento. Porque o arrependimento tem isso. O remorso tem isso. Remorso é outro tema, né? Depois. E daí, Mas assim, é muito assim, eu fiz tal coisa e eu me arrependi. Tipo assim, eu vejo muitas mulheres falando, cortei meu cabelo, me arrependi. Comprei tal roupa e me arrependi. Tomei uma decisão, me arrependo. Eu era uma pessoa que tinha desistido de um concurso público num hospital. E eu vivia arrependida. Porque eu trabalhava no hospital e era meu sonho. Então, assim, a Elisa passou no concurso, realizou o sonho dela, que era trabalhar no hospital que tinha obstetrícia, que era tipo um hospital de referência. E era aqui na região. E assim, tipo, eu trabalhei aqui, no tempo que eu trabalhei realizada. Eu falava assim, nossa, eu amo esse lugar, eu me sinto em casa. Só que aí eu fui chamada em outro concurso para trabalhar no posto de saúde. E o posto de saúde é um trabalho diferente, porque no hospital a gente lida com emergências, com coisas que você pode resolver ali na hora, com o cuidado que você vai lá e dá o remédio e o paciente toma. E o que eu mais criticava era o fato de que as enfermeiras do posto não davam conta de fazer as coisas que precisavam ser feitas. E o que eu fiz? Eu fui lá e não dei conta de fazer as coisas. Porque lá o paciente do posto de saúde, ele tá com um problema, ele não vai para prevenir uma doença, né? Eles sempre iam para resolver uma dor, uma questão, e eles queriam tudo para ontem de forma com remédio. E eu via toda aquela dificuldade do paciente não colaborar, de não fazer a parte dele, de não tomar o remédio, de não isso, de não aquilo. E eu falava, meu Deus, eu me arrependo tanto de ter escolhido o posto de saúde. E assim, eu vivia isso, tipo, um peso. Gente, vocês não têm noção como que era horrível esse peso de falar assim, eu não dou conta. Se o paciente não vem na consulta de pré-natal, eu não vou dar conta de ir lá na casa buscar o paciente, trazer aqui e fazer a consulta dele. E eu passei daquele posto, fui para outro. E eu trabalhei em posto de saúde, eu acho que uns 6 anos. Com essa mesma história. De que eu precisava fazer muito mais pelo paciente, porque eu não dava conta e ele não dava conta. Então, eu precisei voltar para o hospital agora, depois de 7 anos, para realmente encerrar essa situação. E que realmente, se o paciente quer, ele vai fazer. Ele vai tomar o remédio, ele vai entender que esse é um problema dele, que é por causa da forma com que o pensamento dele de recompensas funciona, que ele não vai mudar a vida dele. Ele não vai fazer diferente. E nós trabalhamos com esse sentimento de recompensa. A gente pensa, tá, se eu aceitar, se eu sonhar e se eu pedir para Deus isso, o que eu vou ganhar? Se eu for lá e vou fazer, o que eu vou ganhar? Então, é muito essa recompensa. E a gente se arrepende, porque talvez a gente ache que é uma negociação com Deus. Sempre ganhar alguma coisa, sempre fazer alguma coisa, sempre ter uma troca. Então, tipo, como que eu vou fazer? Como que eu vou
voltar lá atrás e não vou me arrepender, porque foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. E se você fez uma escolha errada, se você fez uma compra errada, se você fez um negócio errado, se você abriu mão do dinheiro, pensa, naquele momento era o melhor que eu podia fazer. Mas agora eu faço diferente. Eu uso melhor o meu dinheiro. O que eu aprendi com aquele dinheiro que eu perdi? Eu estava em benefício do quê? Quando eu estava em função daquela ideia, daquele pensamento. Quais eram os meus sonhos? Quais eram os meus objetivos naquele momento, né? E aí vem como que eu vou parar de reviver esse passado, essa história difícil? Que horas que eu vou dar um ponto final? Ponto. Deu. Aconteceu. Aquela Elisa fez aquela escolha, aquela pessoa que fez aquele investimento e não deu certo, era aquela pessoa. Mas talvez ela estava imatura. Talvez na hora de escolher, ela sentiu aquela insegurança, aquele medo e fez mesmo assim. Então é muito sobre a gente saber o que a gente sente na hora de tomar uma decisão. Tudo que dá medo e insegurança é negativo, vai fazer mal pra gente. Como que você sente? Como que você ressente tudo que você vive? De que forma a gente lida com os pensamentos negativos para que a gente possa viver uma vida melhor, ter uma vida mais próspera, mais abundante? Como que a gente reconhece a força da vida dentro da gente? Parem por um momentinho. Pega o punho de vocês. Aqui, ó. Tá aqui o pulso. 3 dedinhos. Coloca os dedinhos assim e sente. O que vocês estão sentindo? Um coração batendo. Uma vida pulsando. Querem mais que isso para poder fazer diferente? Para parar de ressentir e para parar de se arrepender das coisas? Pode seguir com o ressentimento agora, Aline. Com ressentimento? Tá. O ressentimento tem também a ver com remorso, né? Uhum. E a gente tem que olhar, normalmente quando a gente fala do ressentimento, o arrependimento é um bloqueio que vai gerar quando você entra nessa energia de ficar olhando e pensando, eu devia ter feito diferente. O ressentimento, ele vai ser voltado a uma pessoa. Aquela pessoa devia ter feito diferente. Quando a gente entra nesses processos de julgamento, a gente também acaba gerando essa situação de estagnação. Pode continuar, vou relembrar. Tá. Então, quando a gente se pega nesse ressentimento, a gente fica ali parado, né? Até a carta do dia que eu coloquei lá no grupo para vocês e que tá lá no meu... naquele grupinho aqui do Instagram que eu tenho, fala muito sobre que resultado você quer fazendo a mesma coisa. Você tá concentrado? Você já pensou? Tá, você pede pro universo, universo, eu quero muito dinheiro. O universo vai olhar para você e vai falar, você quer dinheiro para quê? Você já parou para pensar o que é o dinheiro? Gente, são pequenos sentimentozinhos que a gente precisa ajustar dentro da gente. Porque assim, se a gente fica ressentido pelo que o outro tem, pelo que o outro conseguiu, e que a gente não conquistou, como que a gente vai conquistar o que a gente quer? Então, um dos bloqueios é ressentir e ficar ressentindo, se arrependendo, vendo, tipo, todas as emoções negativas que a gente fica matutando no nosso coração, na nossa vida. Então, vamos pegar tudo isso e vamos entregar para Deus. Vamos liberar, vamos soltar esse controle. Se a vida não deu certo até agora, talvez o teu método não tá certo. E durante a vida, durante o nosso processo, a gente é magoado por muitas pessoas. Sim, tem muita gente ruim que acaba passando pela nossa vida. E a gente entender que se você ainda tá bravo com alguém que te fez alguma coisa, eu não tô falando que foram coisas bonitas, muitas dessas coisas foram horríveis, e tá certo você estar bravo, mas se você ficar preso nisso, você que não avança, você que não evolui, você que não alcança os seus objetivos.
Porque você está ocupado demais olhando para o passado. E quem olha para o passado tem depressão. Quem tem depressão não tem energia para ir para a vida. Não tem energia para fazer coisas novas. É sobre você olhar e falar, eu entendo a importância de perdoar. De deixar essa mágoa, essa situação que tal pessoa me fez passar. E teve alguns casos, a gente sabe que sempre tem alguns casos bem graves, e tem alguns casos mais leves, mais chatos. Eu sempre lembro de uma chefe que eu tinha, que ela era bem louca, que eu tinha que aturar, e na época eu pensava, não tem problema, eu sei que ela é louca. E de repente, quando eu vi, eu tava muito magoada. E eu nem sabia como aquilo tinha acontecido, porque eu sabia que ela era louca. Eu sabia que eu tinha que ignorar. Mas de repente, de alguma forma, aquilo me magoou. Fazer um movimento de perdoar, às vezes parece, é simples. Não é, eu sei, eu tive que parar, imaginar a pessoa na minha frente, desabafar mais de uma vez, para conseguir sentir que saiu do meu peito. Para conseguir sentir, e sim, gente, vocês podem fazer, tá? Imagine, fecha os olhos, imagina a pessoa na sua frente e fala tudo. A alma da pessoa vai receber. Pode deixar. Isso também se chama ataque espiritual. Não faça em excesso. Não é legal. O outro vai ouvir, tá? Não, talvez não de forma tão consciente quanto você gostaria, mas ele vai ficar sabendo. Por isso, inclusive, a gente não fica revendo discussão, tá? Isso aí também é ataque energético. A gente não fica revendo, a gente solta, a gente deixa aí. Porque senão você tá magoado e você ainda vai lá magoar o outro, porque você vai atacar ele, ele também vai pensar em você e vocês vão ficar pensando no outro. Então, é sobre deixar ir. Imagina a pessoa na sua frente, fala tudo o que pensa, solta. Para você não ficar com aquilo remoendo. Para você se libertar. Nesses momentos eu recomendo usar Ho'oponopono. Eu sinto Maravilhoso. muito, me perdoe, te amo, sou grato. Claro que nem sempre a gente vai amar, mas repete para você mesma, porque você se engatilhou com aquilo, né? Então, assim, o Ho'oponopono é uma técnica fantástica, que a gente não precisa ficar repetindo 108 vezes através do japamala, como o terço. Existe essa técnica, mas a técnica de você passar várias vezes ao dia, toda vez que você pensar uma coisa ruim. Olha só. Deixa eu ver aqui como é que eu posso... Oi, Lilia. Então, super entendo você. Talvez fazer o Ho'oponopono nesse momento também vai te ajudar. Porque assim, ó, quando a gente cria expectativas sobre alguma coisa, a gente já tá criando um bloqueio. Porque quando você é espectador, você fica esperando, assistindo. Você fica ali olhando e esperando a coisa acontecer. E nada vem de graça. O universo quer que a gente faça a nossa parte. É aquele cara que vive rezando lá na igreja. Ai, santo, por favor, me faça ganhar na loteria. Mas nunca jogou. Até que o santo se materializa e fala: compra um bilhete. Então, é muito esse movimento. Tá vivendo que almejava uma função. Então, e realmente você precisa entender que talvez você estava carregando o sonho de quem? A expectativa de quem? Quando você estava almejando e imaginando essa profissão, esse trabalho, esse cargo. É muito esse movimento que você precisa olhar. Você se frustrou por quê? Porque você viu o sistema ou viu que você talvez não dá conta? E será que você não dá conta ou você está projetando medo em cima disso? Então, nós precisamos falar muito mais sobre esse sentimento de frustração. Porque quando a gente se frustra, a gente começa a estar cansado. Porque eu não vejo nenhuma mulher que seja fraca. Eu vejo mulheres cansadas. Eu quero que vocês me apresentem uma mulher fraca, que nunca fez nada, que nunca deu o sangue dela por alguma coisa, seja pela casa, marido, filho, trabalho. Então, é muito sobre você entender o que você imaginava e o que você está vivendo. E de que forma você achou que o teu sonho ia se realizar dentro daquele sistema. Olha só. O sistema. Outra coisa, quando a gente fala sobre o Ho'oponopono,
Não é uma coisa que você pode aplicar só para pessoas, você pode aplicar para o seu emprego também. E também pode ser que você aplicando o Ho'oponopono, você limpe essas expectativas que parece que as pessoas talvez estejam criando sobre você, você mesmo se cria e gera todo o seu medo. Então, sim, é uma técnica que pode ser usada em várias áreas da vida. Para limpar relacionamentos, porque provavelmente você também deve estar com questões com algumas pessoas ali, né? Que geram tudo isso, e com a empresa. Pode utilizar a técnica. Eu gosto do 108, da conta, sabe? Porque eu nunca sei a hora de parar, de limpar. A hora que eu falo assim, ó, agora foi tudo. Eu sempre fico em dúvida se vai ter alguma coisa. Então eu gosto de rezar o tercinho. As 108 contas. Eu aprendi a fazer 10 vezes para cada assunto, porque tem coisas que vão precisar de mais tempo para liberar. E o foco é tirar o pensamento naquele momento. Mas super recomendo fazer as 108 vezes também, né? É difícil focar por 108 vezes, eu concordo. Então, nós cobramos muita perfeição. Olha, Liliana, eu ia adorar te atender. Inclusive, eu vou lançar amanhã um super desconto de terapia. Um super desconto, não. Eu vou aproveitar a live e vou falar. Eu vou abrir 3 vagas de constelação familiar gratuitas para quem me segue, para quem reage ali no Instagram. Se você quiser entrar nesse sorteio, nesse arremate, nessa escolha, eu vou te mandar as perguntinhas que precisa para ver se você se encaixa, né? Se você consegue se encaixar nesses pré-requisitos. Mas eu acho que eu vou te ajudar bastante. Mas é muito sobre a gente ver que perfeição que você quer alcançar, né? O que você deseja? E se você tá ali pensando que você nunca vai conseguir aquela coisa, talvez esse também seja o nosso bloqueio, né? Que às vezes a gente fala, eu vou conseguir, custe o tempo que custar. E aí a gente começa um embate com o universo. A gente trava uma batalha, porque eu quero. Só que quando uma mulher determina alguma coisa, ela vai e faz. E foi o que você conseguiu. Então é muito sobre você entender de que forma que você vai estar nesse sistema sem sair prejudicada dele. E também a gente tem que entender, né? Cada caso é um caso, tem que analisar se tem como crescer além. Ou se você já está se bloqueando, porque senão você vai se frustrar quando descobrir que você já está no topo. Então tem que ver se essa empresa está adequada para você. Ou se não é o caso de você analisar outras empresas. Desculpa, mas a coisa que mais tem, a coisa que eu mais atendo, empresário reclamando que não tem funcionário. Então, às vezes, você tem que entender se você está realmente na empresa que está adequada para você. Ou se está na hora de você partir. Tá tudo bem? Uhum. Vamos falar de cobiça? Vamos falar de cobiça. Eu adoro quando você fala de cobiça, que eu acho que você manja muito desse assunto. Gente, cobiça é outro tema que eu adoro falar sobre. O cobiça, ele é muito parecido com inveja. O cobiçar, o invejar, ele não é ruim se você olhou para o outro e falou: eu tenho todo o potencial que aquela pessoa tem e eu posso fazer aquilo que a pessoa faz. O que me impede? E daí você olha para aquilo e você usa aquilo como um gás, como uma energia para ir atrás. O problema é se você entra no cobiçar, querer aquilo que o outro tem e não fazer o que o outro fez para chegar lá. Olhar para uma pessoa e falar: eu quero o que é seu. Não importa se você tá lá todo dia estudando horas a fio, mas eu quero o que é seu. Isso, gente, e é uma coisa extremamente comum. Muitas pessoas olham, por exemplo, a Elisa, fez faculdade de enfermagem, foi lá, passou no concurso. Eu quero a vida da Elisa, pronto. Ela tem um concurso bom, mas eu não quis me fazer faculdade de enfermagem, porque deve ser chato para Dedéu. Eu não quis tentar o concurso, eu não quis me matar de estudar horas a fio, mas eu quero que ela tenha. É aquela história do pagar a conta, né? Você tem que pagar a conta da sua decisão. É o preço. A conta que eu falo é muito sobre... O preço é o pagar antes, né? A conta, depois que você gastou, você paga. A vida meio que passou e você já tá querendo
voltar no tempo, em vez de aproveitar o agora, olhar o agora. Olha para agora, como você pode conseguir o que você quer, sem cobiçar. Se você cobiçar, se você jogar essa energia de eu quero do outro, só porque eu tô afim, só porque a vida do outro é mais fácil, só porque Deus abençoou o outro, Deus colocou tudo na vida do outro. Tudo tava ali na frente. Não foi a Elisa que estudou, foi Deus que deu pai e mãe que pagou uma faculdade cara. Não foi. Não foi o Bill Gates que tinha lá, acho que a mãe dele também, né? Era uma mulher muito simples. Não foi. O cara deu sorte, o cara nasceu virado pra lua. Não é, É, não é sobre isso, gente. Ele trabalhou horas, ele ficou a noite inteira tentando fazer aqueles projetos, fazer aqueles programas. O que você precisa fazer para dar a sorte que o Bill Gates deu? Você tá pra dar tentando certo, né? para dar certo E é, e agora? é muito sobre a gente ficar olhando, tipo, a gente roda aqui na internet, a gente roda os stories e fica vendo a vida das pessoas, que vida perfeita, e tal pessoa comprou uma calça, e tal pessoa tem uma coisa. E aí, todo mundo me enche o saco por causa do meu copo da Stanley que eu tenho, copão da Stanley. Mas ninguém sabe quanto é fácil de tomar água nele, né? Porque tem o canudo, e aí tomou, eu encho e tomo outro. Então, é muito sobre a gente ficar e a gente vai se espelhando nas pessoas erradas. Quem que é a pessoa que você tem que se espelhar? Tem que ser imagem e semelhança para conseguir as coisas. Deus. Jesus. Ele ia lá e ficava cobiçando as coisas dos outros, olhava assim, porque esse tem dinheiro. Ele olhava para o rei lá de Roma e falava assim, eu quero ser o rei de Roma. Ou ele olhava para Deus e falava assim, Deus, eu não vou fazer isso. Eu não quero ser esculachado, não quero ser chicoteado. O que Jesus fazia? Ele baixava a cabeça e fazia o que tinha que ser feito. Então, que tal a gente hoje, por um instante, parar e fazer o que tem que ser feito? É difícil? A pior coisa do mundo é seguir a dieta, é dormir cedo, é traçar um plano e pensar, tá, se eu quero vender para 100 mil reais até o final do ano, o que eu preciso fazer? O que eu consigo se eu tenho 10 mil, eu quero fazer 100 mil, de que forma eu vou multiplicar 10 vezes esse dinheiro? O que eu preciso comprar? Onde que eu vou investir? Existe o jogo de azar, que você pega 10 mil e pode fazer 100 mil. Mas normalmente você não vai parar, você vai gastar muito mais e não vai nem recuperar os 10 mil que você investiu. Ou você pode abrir uma franquia, começar a vender brigadeiro. Que você vai conseguir fazer o dinheiro que você precisa. Porque você está fazendo pelo teu esforço, pelo que você se propôs a fazer. Então é muito sobre olhar para a vida do coleguinha e falar, nossa, se o coleguinha conseguiu, de que forma ele conseguiu? Que hora que ele acordava? Será que ele deixou de ficar com os filhos, com a família para conquistar isso? Ou Deus deu de presente para ele e eu não mereço isso? E aí entra o sentimento que a gente vai falar agora, da raiva. Porque a gente fica muito zangado quando as coisas não acontecem quando a gente quer. Como a Lília falou ali. Eu não sou perfeita, então eu tenho raiva. E aí a gente fica mandando raiva para as pessoas. Porque tal pessoa conseguiu, eu tenho raiva dela. E é um trabalho muito legal como o nosso de terapeuta, porque normalmente, assim, nós como terapeutas, nós guiamos as pessoas, facilitamos a vida da pessoa. Só que se a gente não se trabalha com as nossas crenças, com o que a gente sente, a gente vai trabalhar na outra pessoa e vai ver a evolução da outra pessoa e vai ficar ali parada, estagnada. E de repente a gente vai sentir raiva da pessoa que foi lá e fez mais porque a gente ajudou e a gente acha que a pessoa é ingrata, que a pessoa não presta porque fez coisa errada. Então é muito sobre a gente direcionar o que a gente quer. E o sentimento da raiva, ele é o sentimento da cocriação, de você conseguir acender aquele fogo da tua paixão e ir lá e fazer. E quem tá cansado não sente nem raiva, porque passou tanta raiva que não consegue. Então é muito sobre a gente direcionar esse poder. Em vez de a gente culpar Deus, culpar o vizinho, culpar o chefe,
culpar sei lá quem, a política, o sistema. De que forma a gente vai entrar nesse sistema e não vai sair sujo com ele? Como é que é a palavra? Não vai sair, tipo, sujo, né? Se o sistema é sujo, tipo assim, como é que a gente não vai se ficar igual, né? É muito sobre a gente olhar e pensar, tá, se até agora eu não consegui, é porque eu não aprendi o que eu precisava aprender. E mudar essa mentalidade. Ou seja, vocês podem usar a raiva de forma positiva. Mas a gente quer convidar vocês para parar e pensar. Vocês estão usando a raiva de forma positiva? Ou vocês estão com raiva de outras pessoas? Raiva do governo, raiva do mundo que não está te ajudando, que não está te dando as coisas. Raiva do pai da Raiva mãe. porque do pai e da mãe, porque o pai e a mãe deram mais para um irmão do que deram para você. Ah, tô com raiva. Porque sempre que pode, minha mãe vai lá e passa a mãozinha na cabeça do meu irmão, mas não passa na minha. Vocês estão com raiva, esperando e achando que alguém tem mais sorte do que vocês? Que tem preconceito contra vocês? Ou vocês estão usando essa energia de raiva para falar, não, eu vou criar algo incrível. Eu vou manifestar algo incrível. Tomar decisões. E é muito sobre pegar esse sentimento, essa raiva que tá aqui presa, que a gente precisa falar, que a gente precisa gritar. E sim, ir para um lugar que a gente pode gritar. E pôr para fora esse sentimento. E aliviar. Chega, tipo, depois que você grita, porque eu tava esses dias assim querendo muito gritar. E depois que eu gritei, gente, foi alivio, tipo assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, é muito esse sentimento. Eu lembro muito que a minha primeira manifestação de verdade, que assim, que não dava certo, era o sorteio do consórcio da casa que a gente construiu. Quem me conhece dessa época sabe que todo dia, 8, 9, eu tava chamando todos os terapeutas que eu conhecia, falando: me atende porque eu preciso ganhar esse sorteio pra essa casa e não sei o que, e sorteio. E aí as pessoas atendiam eu, atendia o Manuel, eu fazia mesa radiônica e falava: meu Deus, se eu vejo que vai sair esse sorteio, por que não sai? Porque não era pra ser através do sorteio. E aí foi, assim, depois de, tipo, acho que foram 6 meses, todo mês, manifestando o bendito sorteio. A Jaque estava atendendo o Emanuel, a Jaque é uma amiga minha. Eles entenderam que o dinheiro iria vir em forma de empréstimo, a gente ia pagar a taxa lá do consórcio, porque ia conseguir um desconto depois no valor total que ia pagar. E aí, no fim, a gente conseguiu dar o lance, saiu o consórcio e o valor da casa, tipo, do financiamento ali das parcelas do consórcio era menor que o valor do aluguel junto com o aluguel que eu tinha da clínica que eu tinha alugado. Dava a casa que nós pagávamos, a parcela do financiamento era 1.400, eu pagava R$ 400 R$ 500 de aluguel de sala. E aí a gente vendeu a casa e aí no fim nós pagava R$ 1.300 por mês entre aluguel e tudo ali. A parcela da casa foi metade disso. Então, assim, foi que no final deu certo. E toda a raiva, toda a frustração, tudo teve que ser muito trabalhado entre a gente. Porque eu falava, como que eu vejo que o sorteio sai ou não sai? Então é muito sobre a gente entender que talvez existe outra forma. E que essa forma que Deus vai fechar a tua porta, mas vai abrir outra. É tudo sobre ele. Ele é a porta, ele é a janela, ele é todas as portas que se abrem e as portas que se fecham para nossa vida. É se permitir reconhecer.
Então, assim, eu falo, Deus sabe o que é pra nós. Então, assim, é nosso merecimento. E quando a gente não tem direção na nossa vida, o que a gente faz, né? Como que a gente, se a gente sabe que a gente quer chegar na chegada, é como se fosse uma corrida. A corrida que você vai participar é corrida de bicicleta, é corrida de correr, é corrida de carro, é corrida de cavalo, é corrida de moto? Ou você só pensa na chegada no final? De que forma você vai chegar lá? Você tem que melhorar as condições do teu carro, da tua moto, ou você tem que treinar, correr todos os dias para conseguir chegar no ponto de chegada? Muitas vezes a gente acha que é egoísta de querer chegar em primeiro lugar. E se priorizar também, às vezes a gente tem a sensação de que a gente não pode definir. A gente não vai escolher, quando a gente fala sobre essas coisas de prosperidade, é que nem a Elisa comentou. Ela achou que o caminho era X, mas o caminho X estava tão bonitinho que o criador falou, não, mas pode ser Y, é melhor Y. Por que você não aceita Y? Aí ele deixou ela 6 meses, brava, com raiva, para entender que o Y era melhor que o X. Então demorou para ela conseguir se abrir para essa possibilidade, porque sim, às vezes a gente demora para se abrir para a possibilidade, a gente está bloqueada, a gente acha que tem que ser do jeito que eu disse, não pode ser de outro jeito. E é sobre você soltar, você falar, Deus, eu só quero isso. O que eu vou fazer para ter isso na minha vida? Eu quero a minha casa. Como você vai me dar a minha casa? E quando a gente fala também dessa direção, é isso. Onde você quer chegar? Sabe? Defina o ponto aonde você quer chegar. E para de achar que é egoísmo. Gente, primeiro a gente vai pensar assim, eu quero chegar num lugar muito longe. Mas eu não vou pegar essa meta gigante porque a minha alma vai dizer que eu não vou conseguir. Então eu vou escolher uma meta menor. E vou de metinha em metinha, mas você vai mirar longe. Não seja humilde. A humildade não vai te permitir ter a direção correta. Eu vejo, nossa, a gente adora ver as palestras das pessoas, né, que têm muito dinheiro. Eles usam muito essa energia da raiva. Até os que eu atendi, que eram muito ricos, os que eu atendo, né, que são muito ricos, eles sempre falam que era como se os pais falassem, você não vai dar em nada. Aí eles usaram essa energia da raiva, como assim não vai dar em nada? Vou te provar que eu vou muito além. Aí eles ficam multimilionários. A maioria dos multimilionários são pessoas que provaram que não dá em alguma coisa porque não acreditavam os pais ou alguém não acreditava que eles iriam parar em algum lugar. E foi a energia da raiva que eles fizeram isso, que eles manifestaram isso. Mas e provaram. Eles não ficaram sentindo raiva. Eles pegaram e criaram através da raiva. Então é a gente direcionar a raiva. E a gente precisa ser egoísta. É aquela coisa. A máscara de oxigênio primeiro em você, depois no coleguinha. Você tem que entender que é a sua vida, que é a sua escolha, que é a sua saúde, que é o seu sonho. Quem que vai fazer por você se não é você? A tua mãe vai fazer por você? Você vai ficar esperando a sua mãe pro resto da sua vida tomar as decisões? E você vai ficar esperando o seu pai ir lá resolver o teu problema? Não. Você já teve a vida. Já veio deles. Como você vai fazer algo de bom com a sua vida? Lembrei de outro entendimento que eu quero comentar sobre. Pode comentar. A pessoa comentou comigo que tudo que estava no prato tinha que comer. Porque ela sentia que, coitado dos pobrezinhos, não tem o que comer. Então, o que eu tenho no prato eu tenho que comer. Quem nunca ouviu isso dos pais na infância? Limpa o prato. Vocês sabiam que rico deixa no prato para mostrar prosperidade para o universo? Eu, às vezes, deixo. Eu falo, universo, eu posso jogar comida fora. Prosperidade? Comer tudo é escassez. Exatamente. É só algo que você não precisa e que você está colocando para dentro. Você não precisa mais daquilo. Por que você continua comendo? E eu comentei sobre essa questão do egoísmo. É egoísmo você deixar a comida no prato? Quantas coisas você está confundindo com egoísmo? Você se acha egoísta
Porque, coitado do pobrezinho. Você vai tirar do seu prato, você vai levar lá pro pobrezinho? Não tô entendendo como que comer, deixar no prato é egoísmo. De E alguma é muito. forma, as pessoas associam. Eu tinha uma amiga que tem as filhas dela que não deixam ela dar água para as plantas, porque vai acabar a água do planeta. A casa da mulher linda, cheia de planta, que eu super invejo aquelas plantas, assim, aquela samambaia. E eu falava, como? Se você paga a taxa de água, se você tem água encanada, você fechar a torneira, tudo bem, é consciência. Mas você entender que você tem uma abundância de coisa que você precisa dar conta daquilo ali. Nutrir aquilo ali, cuidar daquilo ali. Lá no Nordeste, as pessoas não têm água, mas não é que você vai fechar a torneira, não vai dar água para suas plantas e alguém vai pegar essa mangueira de água e vai levar lá. Cada pessoa passa pelas provações que tem que passar, pelas dificuldades que tem que passar, pelo sacrifício que tem que passar. E não te faz melhor nem pior. Você poder ter uma planta e poder dar água para essa planta. Então, é muito sobre a gente ser consciente que nós não precisamos esbanjar, né? Você não vai cozinhar uma panela de arroz para pôr fora, mas você não vai comer 2 xícaras de arroz sabendo que uma vai te satisfazer. Ou você guarda, congela, faz um bolinho, ou você entende, ó, universo, sobrou? Que sempre sobre e nunca falte. É essa oração. É sobre isso. Então a gente cuida com essa parte do egoísmo. O que é realmente egoísmo? O quanto vocês estão confundindo o egoísmo? Porque dar água para planta não é egoísmo. Deixar comida no prato não é egoísmo. Então o que é egoísmo? O que você está negando que você quer? A gente já conversou sobre a gente não colocar na manifestação outras pessoas. Essa informação vai se manter, tá? Eu quero com o marido estar na Europa. Eu atualmente estou falando, eu quero com o meu marido estar. Opa, não posso falar com o meu, né? Eu quero com o marido estar na Grécia. Estou manifestando Grécia. Porque Egito não dá. Eu vou abrir o espaço para o meu marido estar comigo ali na Grécia, mas eu não vou dizer que é ele. Mas eu vou continuar manifestando a Grécia. Porque eu quero muito Grécia. Deve ser lindo, Grécia. É muito sobre esse movimento. Sim, quando eu faço as manifestações, principalmente de casa, de carro, para a família, eu incluo o marido. Porque é aquela questão de evoluir todos juntos, de conquistar o sonho todos juntos. Mas quando eu manifesto, eu pergunto: você já falou com o seu marido sobre esse carro, sobre essa casa? Como que vocês querem, de que forma vocês querem? É muito esse movimento. Entender que os dois precisam estar num consenso na hora de manifestar as coisas, para serem incluídos. Porque eu, por exemplo, tenho um sonho de fazer um mochilão na Europa. O meu marido fala que ele não quer sofrer. Tem muita Depois te coisa que passo o eu vou abrir mochilão que eu mão. fiz. Que não foi mochilão, foi uma delícia, confortabilíssimo. Depois te Então, passo. assim, ele precisa ser incluído dessa forma. Eu quero conhecer e fazer o caminho de Tiago Compostela, que é ir de Portugal à Espanha. E eu já mostrei para ele, ou a gente vai a pé, ou a gente vai de carro. Mas eu quero fazer. Então, assim, já foi lançado. Eu quero. A hora que nós puder, nós vamos. Então, é esse movimento. Você vai me acompanhar? Normalmente ele sempre me acompanha em tudo. Até porque você sabe que eu vou sozinha, né? Então, é esse movimento que a gente precisa ter. É deixar claro, é dividir os sonhos. Da mesma forma que você divide as frustrações. Você falar de uma coisa que tá te incomodando é muito importante. Porque isso já começa o processo de cura, você entender que você tá cansada, que você tá com raiva, que você tá frustrada. Você fala e você pensa assim: eu preciso de ajuda. E aí você já começa a entender que você não vai dar conta de tudo sozinho. Então, é esse movimento dos desbloqueios, é entender assim, até então, tudo que eu estava querendo, sonhando, manifestando na minha vida não está acontecendo. Aí você faz uma análise. Será que eu estou sentindo
raiva? Será que eu estou arrependida? Será que eu estou frustrada? Será que eu estou pensando no e se? Será que o que eu quero é o que o outro está passando e eu não quero pagar o preço pelo que o outro está passando? De que forma eu vou chegar lá? De como que eu vou direcionar os meus planos, os meus objetivos e como eu vou fazer acontecer? E existe muito E mais daí, outros bloqueios, né? e daí outra coisa que a gente fala sobre é o sentir que merece. Então a gente tem que analisar se a gente sente que merece. Porque quando a gente está falando sobre ser egoísta e escolher, né? Escolha onde você quer ir. Gente, o tema é tem uma direção para onde você está indo. E tudo que a gente está falando é sobre coisas que podem estar te impedindo de ter essa direção. E uma das coisas que pode estar te impedindo é admitir que você merece aquilo, aceitar que você merece aquilo. E um dos motivos pode ser porque ninguém antes de você teve aquilo. Como é para você ver que ninguém antes de você teve e que você agora quer ter? Que seu pai e sua mãe parece que alguma coisa que o universo disse não para eles, mas agora você quer. Como é para você isso? Você tá bem com isso? Você tá conseguindo aceitar essas mudanças para você? Então olhem com carinho também se você se sente merecedor ou se por conta dos seus antepassados, as pessoas que vieram antes, você também não deveria ter. Então fica de tarefa vocês pararem e pensarem. Quantos arrependimentos vocês têm? Vocês têm ressentimentos? Quem são as pessoas que vocês ressentem? Faça uma Que listinha, uma culpa listinha. vocês carregam, né? Qual que Que é o culpa vocês medo? carregam? Qual que é a insegurança que vem, né? Se vocês estão cobiçando alguém, para pensar. Se é uma pessoa que você queria ser, se é essa inveja negativa, porque às vezes a gente fala de inveja como impulsionador, mas pode ser negativo, analise. Tem uma pessoa que você gostaria de ser? Se tiver a resposta, gente, tá errado, ok? Raiva. Você tem raiva de alguém? Quem é a pessoa de quem vocês estão com raiva? A raiva, ela é diferente do ressentimento. Eu ressinto alguém, eu fico remoendo. A raiva, eu quero bater na pessoa. Se ela passar na minha frente, tá encrencada. E parem e pensem se vocês sabem para onde vocês estão indo também. Acho que é isso, né, Elisa? Vamos encerrar? Isso. Então vamos fazer esse checklist e vamos entender. E se você não tivesse se arrependido do que você fez? E se você não tivesse o medo de se arrepender, o que você faria? Como você viveria? Então é muito sobre interagir. Por que as pessoas têm cada vez mais raiva? Olha, adoro essas perguntas, porque é uma pergunta que eu sou movida pela raiva, né? Eu falo que o poder do fogo, da raiva, tá presente dentro de mim. Que muitas vezes eu reclamava pro universo para conseguir resolver as coisas. Eu sou italiana, né? Então, o italiano tem muito dessa raiva. A gente tem cada vez mais raiva porque a gente perde a paciência muito fácil. A gente está cansado. A gente acha que comprando um curso, fazendo alguma coisa, ouvindo um coach, a gente vai conseguir as coisas porque é só fazer pá, 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 pá. Fazer aquele checklist. A vida não é isso. A gente precisa pulsar. Então imagine aquela pessoa que tá cheia de frustrações, de sonhos, de coisas para fazer. Ela vai vendo que, tipo, ela vai até ali, não vai, vai até ali, não vai, bate e cansa. Isso vai fazer com que ela sinta raiva. Nós somos a geração que mais tem criatividade para inovar, que mais tem as faculdades intelectuais evoluídas, que a gente pensa muito mais fora da caixa. Então a gente está focando nesse pensamento fora da caixa sem pensar no que a gente pode fazer, pensando no que a gente deveria ter feito. Então, esses são os motivos pelos quais a gente sente raiva. A gente acha que se a gente fizer diferente dos nossos pais, a gente não vai para o céu, a gente não pertence. Então, é muito sobre a gente entender que nós não somos fracos, nós estamos cansados. E é muito sobre pensar que a geração das pessoas com 50 anos até os 30 anos, essa geração ali,
são pessoas as quais viveram escassez, viveram vários problemas, tiveram muitas dificuldades e tiveram que, como se fosse assim, aprender se sujeitando às situações. A gente se sujeitava a isso, àquilo. E a gente vê que a geração dos 20 e poucos anos são pessoas que sabem dizer não. São mentes que falam que eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu não vou me sujeitar a esse trabalho. Então, nós temos pessoas muito intelectualizadas, que usam da faculdade mental. Mas e a mão de obra, quem vai fazer? Será que a gente não precisa evoluir nessas nossas mãos de obra, nessa questão toda da construção civil, tudo isso que precisa de uma mão de obra mais pesada? Será que não seria o momento da gente entender que precisamos evoluir e fazer diferente? E pensar que tem coisas que nós não precisamos fazer mesmo. Então, é entender o teu sonho, o que você espera e de que forma você vai pagar o preço de realizar o teu sonho. E o que está te bloqueando? E se você tivesse todo o dinheiro, você ia realizar o seu sonho, como é que você se sentiria? Tem muito a ver também com quando a gente precisa agir. Às vezes a gente começa a transbordar porque você tem que admitir que aquilo está te incomodando. Antes que você não suporte mais aquilo. Também tem um pouco de movimento de ação. Haja, Respirar. entenda, reconheça quais são os lugares e as situações nas quais você está ficando com raiva, o que está engatilhando essa raiva e o que você pode fazer sobre isso. Porque aquela raiva, se ela está aumentando, ela não vai parar de aumentar. Ela tem um motivo para estar ali, não ignora ela, não deixa ela piorar. Entenda o motivo. Dá colo para ela, conversa com essa raiva. Na medicina chinesa, a raiva está relacionada ao fígado e ao intestino grosso. Isso. E o coração. Então, é o que nos move. O coração bombeia o sangue. O fígado libera tudo que a gente precisa para melhorar a nossa digestão junto lá com o pâncreas. Então, é muito sobre a gente entender o que a gente está digerindo do universo. De que forma a gente digere as informações. De que hora que a gente... Como que a gente se alimenta. Não só com os alimentos. E sim como que a gente nutre a nossa alma. Quais são as informações que você recebe para sua alma? Que tipo de hábitos você tem para sua alma? Porque o que entra pela boca ou o que você ressente fica aqui no estômago. E aí você fica ali ruminando, né? Porque normalmente a gente para na hora do almoço, na hora de se alimentar e fica pensando em todas as nossas frustrações, em todos os nossos problemas. E aí você tá ali com a família, em vez de falar uma coisa pela família, você liga a TV na notícia ruim e você chama atenção e você se alimenta daquela raiva. Então é o momento da gente parar e começar a respirar e drenar essa raiva para que a gente cocrie através dela. O que o estômago faz? O que o fígado faz? Eles produzem o bolo alimentar, liberando os nutrientes que a gente precisa. O que a tua raiva te faz produzir? O teu coração está bombeando o teu sangue para produzir vida. O teu intestino absorve e libera o que precisa ser liberado. Que parte do teu organismo que você está vivendo na sua vida que não está conseguindo ter equilíbrio? E não é equilíbrio de ser tudo igual. É a harmonia entre entender que tudo tem um movimento. Que tipo de sentimento, né, fica nutrindo tudo isso? Gratidão por tanto, gente. Muito obrigada pela troca. Estamos aqui há 1 hora. Semana que vem a gente volta com mais bloqueios. E talvez a gente já comece a falar de como desbloquear tudo isso, né? Porque a gente vai se deparar com muitas crenças limitantes. E quem está no grupo, a Aline vai trazer uma aula incrível sobre desbloquear, sobre liberar essas crenças limitantes.
cancelar, encerrar, liberar para o universo e fazer diferente. Se você perdeu, mês que vem tem mais. Verdade, se organizem e vamos lá, porque tá incrível o grupo. Gratidão, meus amores, todos Gratidão por abençoados. tanto. Uma ótima semana e até mais. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau.